Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse nosso encontro para falar sobre o tema da astrologia dentro do assunto de trânsitos. E hoje eu vou trazer para vocês a base da astrologia, os elementos essenciais para que a gente possa compreender melhor um trânsito. A gente tem algumas ferramentas que vão constituir todo o saber astrológico. São 4 ferramentas importantes. A noção de signos, são os 12 signos do zodíaco. A noção de planetas, que não são só planetas, eu vou explicar isso para vocês. A de casas astrológicas e a de aspectos. Com esses 4 elementos, a gente vai saber tudo de astrologia. Claro que tem que aprofundar, vão ser feitas conexões, mas isso é a base. É assim, você vai preparar um prato para o jantar, você tem que ter os ingredientes. E aí a criatividade é tudo. Mas sem os ingredientes não sai nada, né? Então, nossos ingredientes básicos são esses 4 pontos importantes. Nos trânsitos, nós usamos basicamente, quando olhamos para um trânsito escrito, a noção de planetas e aspectos. Então temos o Sol fazendo um aspecto com a Lua formando um aspecto com ela mesma, planeta do céu, formando um aspecto com um planeta natal. Por isso que o Sol pode fazer conjunção com o Sol todo ano, no aniversário, pode fazer quadratura com o Sol, pode fazer oposição com o Sol 6 meses depois. Bom, enfim, então ele vai andando, o planeta vai andando no céu e vai formando os aspectos com os planetas do mapa natal. Mas o que é uma posição planetária? Ela é, antes de tudo, uma posição do planeta no signo. Ele está andando pelo zodíaco, eu ia dizer zanzando, também. Estava zanzando, andando pelo zodíaco e vai atravessando signos astrológicos. E na medida que ele vai atravessando os signos astrológicos, ele vai mudando a informação que ele vai passar. É como se fosse um fio condutor de eletricidade. A eletricidade é o signo e o fio conduz a eletricidade até uma tomada. Então nós temos os signos, são energias que vão ser conduzidas pelos planetas. Então vamos pensar que o importante é entender que ele está captando, mais ou menos assim, a energia de um signo. Então quando o Sol passa por Touro, ele está captando a energia de Touro. Quando ele entra em Gêmeos, ele muda. Ele passa a captar a energia de Gêmeos. E para entender como é que funciona em relação ao mapa, o mapa é uma fotografia do céu no dia que você nasceu. Então, naquele dia, se o Sol estava transitando em Gêmeos, vai congelar a posição do Sol em Gêmeos naquele grau. Ele vai continuar andando. E aí os trânsitos vão se formando. Então, nós temos uma matriz sobre a qual tudo acontece. Então, nessa matriz, os planetas estão em signos. Então vamos começar a entender os signos que são importantes, que é a base da astrologia. Os signos foram criados baseados na observação da mudança das estações. Os antigos viam que depois de um ciclo inteiro, a primavera voltava a acontecer. Então começava na primavera, aí passava-se um tempo, chegava o verão, passava-se mais um tempo, o outono, o inverno, novamente a primavera. Então temos aí a noção de signos. Eles surgem dessa observação. Isso foi criando um calendário anual. Então a cada ano a natureza voltava a se comportar semelhante à que ela era um tempo atrás. Todo ano, todo aquele tempo que tinha sido transcorrido,
repetia-se e criou-se o calendário anual. A cada uma das estações, então, havia 3 etapas, 3 estágios. O começo, o meio e o fim da estação. Aí começava novamente, começo, meio e fim, e assim até sucessivamente chegar ao retorno daquela que foi considerada o início do ciclo. E para a astrologia, o início do ciclo é sempre o equinócio de março. Então acontece lá no dia 21, mais ou menos, enfim, eu não dou data porque ela vai mudando, ela muda conforme o calendário, porque a gente não tem um calendário justo. Mas enfim, o equinócio de março começa o signo de Áries. O equinócio de setembro, o signo de Libra, e aí você vai subdividindo, nós temos 12 signos. Os signos são potências, energia potencial. Como é que essa energia se expressa? Como é que eu digo que o geminiano é curioso? A curiosidade é uma potência associada a Gêmeos. Mas como é que ela se expressa? Através de um planeta, que serão então os condutores dessa energia potencial. Se eu tenho que os signos, analogicamente, são associados, é uma energia produzida numa usina de eletricidade, os planetas são os fios, os cabos, os fios condutores. Então, a curiosidade de Gêmeos, ela é expressa via o planeta Sol, quando a pessoa é geminiana. Se Vênus está nos Gêmeos, a curiosidade é expressa na experiência afetiva. É a afetividade que traz a curiosidade. E aí nós temos as combinações incríveis, porque nós temos lá 10 planetas com 12 signos, aquilo vai, fora os pontos virtuais, mas enfim, aquilo vai se misturando tudo. Então nós temos signos, são forças potenciais. Os planetas são fios condutores dessa potência inicial. Depois, essa energia, ela tem que servir para alguma coisa. Você usa a eletricidade para quê? Para ligar essa câmera na eletricidade. A minha é ligada, por acaso, mas tem uma bateria, seria o caso. Trazer energia para fazer funcionar a luz. Então, ligo o interruptor, ligo um computador, um liquidificador, a geladeira, o ar-condicionado. Então, nós temos uma função para aquela energia. Então, a energia foi gerada, o planeta, que é o signo, o planeta trouxe energia, conduziu até a nossa casa, as 12 casas astrológicas. Então, ela será vivida, usada, experimentada nos 12 setores astrológicos. São 12 signos, são 12 tipos de temperamentos, são 12 frequências, que ali estão associadas diversas coisas, no modo de ser, de pensar, de sentir. Né? Temos os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água, enfim. Então, ali nós temos os cardinais fixos e imutáveis, os signos impulsivos, os signos estáveis, os signos adaptáveis, fogo, calor, a terra, a praticidade, o ar, a inteligência e o intelecto, água, a emoção, o sentimento. Então, são combinações que vão dando diferentes 12 tipos. Aí nós temos 10 planetas. Aqui, Plutão é chamado de planeta, hoje não é considerado planeta. O Sol e a Lua são chamados de planetas, não são planetas, um é uma estrela, o outro é um satélite. Mas lá nos antigos, quando eles observavam o céu cheio de estrelas, eles viam que, ao passar do tempo, algumas estrelas se locomoviam, as outras estavam paradas, eram fixas, e algumas se locomoviam. Eles deram o nome de astro que não conhece o repouso, ou astro que se movimenta. E o nome disso para eles era planeta. Planeta quer dizer exatamente isso. Então, o Sol e a Lua eram astros que se locomoviam, chamados de planetas. Depois, com a ciência, mudou-se essa nomenclatura
o significado de planeta, mas nós continuamos afetivamente chamando Sol, Lua e até o Plutão, que foi desclassificado de planeta, como sendo planeta. Então temos 10 planetas: o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Cada um desses 10 planetas tem uma função, que é a função que vai trazer energia do signo. A função do Sol é de trazer consciência. A função da Lua, de sensibilidade, de estruturar o emocional. A função dela é nos estruturar emocionalmente. É o que faz com que a gente se sinta confortável emocionalmente. A função de Mercúrio é a função da linguagem, da comunicação, da troca e do movimento. A de Vênus é a função do amor, da sexualidade, das escolhas. A função de Marte, de lutar por aquilo que nós queremos, de lutar pelas nossas, pela nossa independência, pela nossa autonomia. É ali que nós brigamos pelas coisas, nos empolgamos, conquistamos, enfrentamos com coragem as coisas. A função de Júpiter é trazer fé, é acreditar em algo maior, é ser um mestre que nos conduz. A função dele é de expandir a consciência. O Sol, tomar consciência, e Júpiter, expandir a consciência. A função de Saturno é de estruturar, estabelecer limites, de organizar, de disciplinar. A função de Urano, de sacudir, de mexer. A de Netuno, de sensibilizar, de espiritualizar. E a de Plutão, de transformar e de transmutar. Então, isso é a função dos planetas. Aí ele vai agir sobre os planetas do mapa e sobre alguns pontos virtuais. Então, vamos falar agir sobre o ascendente, que é uma casa astrológica, até o início de uma casa astrológica, da primeira, que tem a experiência, nos traz a experiência de sermos nós mesmos, de nos constituirmos nós mesmos. Nós criamos uma identidade. O ascendente. O meio de céu é nós produzirmos aquilo que será reconhecido no mundo como sua função. Os nodos lunares, eles têm a função de levar a gente na direção de um objetivo espiritual, de um propósito espiritual. A Lilith é ativar a libido. O Quiron, de fazer curar, faz doer para curar. E a roda da fortuna, de facilitar o fluxo dos acontecimentos. Então, quando um planeta que tem uma função X atua sobre um planeta ou um ponto que tem uma função Y, é assim que se dá o trânsito. A função tal ativa a função X. Então, se o Sol, que é a consciência, ativa a Vênus, eu tomo consciência do amor. Eu tomo consciência que eu devo escolher. Então, minhas escolhas são feitas com clareza. Então, são planetas. Agora, existem as casas. Isso é impossível que você consiga descrever para cada uma das pessoas, a não ser que você vá num astrólogo. Esse detalhamento seria impossível escrever sobre todas as possibilidades. Então, o que acontece? O mapa da gente tem aquele bando de planetas, pontos virtuais, e tem as 12 casas astrológicas. Cada planeta desses está numa casa astrológica. Então, quando um trânsito no céu ativa um planeta do mapa de nascimento, vai ativar uma função que é vivida numa casa. E aí vocês vão buscar essa informação, vocês vão estudar. De posse do mapa de vocês, vocês vão estudar em que área isso pode influenciar mais. Olha a dica. Então vamos lá. Vamos primeiro saber o que são essas 12 casas astrológicas, para que então vocês possam fazer essas relações. Estou falando que
um planeta do céu ativa um planeta que está no seu mapa, que vai ativar também uma área da sua vida. Se o Sol, que é a consciência, está ativando o Mercúrio, que é a linguagem, você vai ter mais consciência do que dizer. Se estiver na casa 10, você vai falar com consciência coisas relacionadas ao seu trabalho. Se o Mercúrio estiver na casa 4, você vai falar com mais consciência com as pessoas da sua família. Olha, nossa, é muito bom. Então, vamos falar sobre o que são cada uma das casas para vocês poderem ter um acesso a essa informação a mais. Vamos começar pela casa 1, que ela é marcada pelo ascendente. O começo da casa 1 é o ascendente. E a casa 1, ela trata das experiências da primeira infância, a chegada na adolescência, principalmente a primeira infância, que é o momento onde você luta para a sua independência. Então, no corte cordão umbilical, você respira sozinha a primeira vez, depois você come sozinha a primeira vez, depois você aprende a ler por conta própria, você aprende a andar por conta própria. Então, tem muita primeira vez na infância, a primeira casa. Então, toda vez que ativa uma coisa da primeira casa, um planeta que está no seu mapa na primeira casa, você revive a coisa da infância. É a criança que está na gente, sabe? A gente é meio criança ali, aprendendo. É uma primeira vez que acontece. Então, mesmo que seja uma experiência que você já teve, vamos dizer que seja um aspecto do Sol com a Vênus, que está na casa 1, e você já namorou não sei quantas vezes, mas naquele momento você vive uma coisa pela primeira vez. Você experimenta algo na relação afetiva que você não experimentou. Então, é a primeira vez. A primeira casa tem a ver com a autoafirmação, conquista de independência, de autonomia, segurança em si mesmo. É um estilo também, a primeira casa fala muito de você ter o seu próprio estilo. Então, um trânsito com o planeta na casa 2 estimula você criar um estilo de vida, um estilo de ser, né? E tem a ver com a imagem que você faz do seu corpo. E isso também tem a ver com bem-estar físico. Então, atua em alguns casos até na saúde, mas também nessa percepção que você tem de si. E é importante a gente saber como é que é a nossa forma física. Às vezes a gente tem uma imagem distorcida. Eu posso achar que eu estou magra demais, eu estou gorda demais, eu posso achar que eu sou alta demais e baixa demais. Enfim, a gente às vezes não afina essa imagem com aquilo que somos. Então, isso tem a ver com a identidade também. A casa 2, ela trata de recursos materiais. Em geral, é o dinheiro, o recurso produzido com o seu trabalho, ou aquilo que é seu. Quando você é muito jovem, você tem um dinheiro que é seu, mesmo que tenha sido, né, dado por alguém. Mas ele é o seu dinheiro, que você tem autonomia sobre ele. Te pertence. Tem a ver com a aquisição também das coisas, que são recursos. Se tiver um trânsito de excesso, vou dar um exemplo, um Júpiter que está pegando lá um trânsito difícil com um planeta que está na casa 2. Com certeza vai haver excesso de consumo. Ou uma exigência, achar que está pobre demais, achar que estou sem dinheiro. É exigente demais, é excesso de qualquer forma, né? Então, ali, tudo que tem a ver com a casa 2 tem a ver com a sua organização financeira e material. A casa 3, ela é, primeiro, uma casa de movimento. Você se movimenta. Tem a ver com as viagens curtas, deslocamento. Você vai de um lugar para outro, pega uma ponte aérea, vai numa cidade ali perto, se muda de cidade, de bairro. Então, tem a ver com esse movimento de deslocamento físico, viagens curtas. Tem a ver com escola, com aprendizado. Tanto é que tem a ver na astrologia clássica com os primeiros estudos, né, até terminar o estudo fundamental. Aí depois você vai para o segundo, tem a ver com a escola, que é o estudo fundamental, que é o estudo dos seus primeiros estudos, para então lá numa outra casa você partir para a faculdade, enfim, depois a gente fala sobre isso. Então tem a ver com nossos estudos, vai estudar uma língua, por exemplo, para poder se comunicar melhor. É uma casa relacionada à facilidade de interação com as pessoas, informação, comunicação. E a relação com pessoas próximas da gente. Irmãos, parentes, colegas de trabalho, colegas de escola. Então é aquele pessoal que anda perto da gente, que a gente está o tempo todo em contato, esbarra para aqui, esbarra para ali.
A quarta casa é a casa dos nossos pais, da nossa origem, da nossa história, da família, da nossa ancestralidade, nossa memória afetiva, a nossa casa. Então, tudo que mexe com a quarta casa, um trânsito com o planeta na quarta casa, do seu mapa de nascimento, vai ativar o teu relacionamento com a família, com quem convive com você em casa, com a própria casa. Tem um trânsito de Urano com o planeta na quarta casa. Você começa a querer mudar de casa, não dá para mudar, não tem dinheiro, tem um trânsito que diz que segura a onda. Então você muda o quadro de lugar, muda o estofado, desloca os móveis, você começa a dar uma mudada para fazer circular energia na casa, que tem a ver com o lugar onde você mora. A quinta casa é a casa das paixões, da criatividade, das paixões e do lazer. Uma casa para a gente se divertir, assim como, já que a gente está falando de criatividade, os filhos são as crianças que nos ensinam a voltar a brincar, né? Então, a quinta casa é a possibilidade de você curtir a vida, se divertir a beça e ter essa relação também com quem é pai ou mãe, com a paternidade, com a maternidade, com como você lida com a criação de um filho, né? Com as obras que a gente cria, com os amores e paixões da nossa vida. A casa 6 tem a ver com o seu cotidiano. Conta para mim como é que você vive o dia a dia. Você vai saber como é que essa pessoa vive. Ela todo dia acorda a tal hora, ela vai trabalhar, ela volta, não sei o que, ela almoça fora, come bem, não come, ela janta em tal hora, ela dorme tarde, dorme cedo. Então, uma casa sempre foi associada a atividades produtivas, cotidianas, o trabalho e a saúde. Essa realmente é a casa ligada à saúde. Tem a ver com seus hábitos. Como é que você se alimenta? Em que ar você respira? Em que ambiente você trabalha? Quanto você se cansa com as atividades do dia a dia? Então, tem a ver com trabalho e com saúde. A sétima casa é o encontro amoroso. Tem a ver com casamento, vida em casal, tem a ver com parceria de trabalho, namoros estáveis, né? Esse viver com alguém, ter seu parceiro de vida, sua parceira de vida. Essa é a função da sétima casa. Encontrar o seu par. A oitava casa são as experiências mais transformadoras da nossa vida, que implicam no ato de desapego. Então, tem a ver com algumas perdas que nós passamos, como você escolhe morar num lugar, você computa a perda de amigos, por exemplo. Você vai ter que fazer novos amigos. Então, essas experiências elas são realmente ligadas ao desprendimento. Outro assunto ligado à casa 8 é a sexualidade, a vivência sexual como uma entrega, né? Um desprendimento e uma transformação relacionada aos tabus da sexualidade. E tem a ver também, na prática, com aposentadoria, heranças, bens comuns, né? Coisas que envolvem os recursos com outras pessoas. A casa 9 tem a ver com estudos superiores, aí entra a faculdade, universidades e pós-graduações, enfim. Viagens longas, aquelas que a gente fala outra língua, tem passaporte, tem que ter visto, passa um oceano, atravessa um continente, atravessa uma fronteira, outra cultura. Os nossos mestres, os professores, e nossa busca por um saber que nos oriente espiritualmente. Também tem muito a ver com essa busca de um sentido maior para a vida, para que a gente possa evoluir. A casa 10, ela trata nas nossas realizações profissionais, é o nosso projeto de carreira. Ele é um propósito que tem que estar acoplado ao trabalho para que você se sinta realizado com aquilo que você faz. Na sexta casa você produz, você tem que, não é só trabalho no sentido profissional, você tem que arrumar uma casa, tem que levar as crianças na escola, você tem que, sei lá, lavar a louça, então é trabalho o tempo todo. A casa 10 é uma ambição de subir uma montanha das suas realizações para poder chegar a ter um resultado e uma visibilidade no mundo, né? Um status quo. Então isso tem a ver com carreira da nossa cultura.
A casa 11 é uma casa ligada à socialização, essa é a grande casa do social, a começar pelos amigos, a casa dos amigos, que é coisa boa, né? Ter bons amigos, da solidariedade, da coisa comunitária, do fazer junto, das equipes, né, de poder prestar serviço à sociedade, saber que você colabora, que você tem com quem contar, aquela coisa do mutirão, os vizinhos que todos se mobilizam para poder resolver o problema daquele ali, daquele gatinho que ficou não sei o quê, daquela pessoa que está precisando de ajuda, enfim. Então essa coisa do mutirão, isso é a casa 11. E, finalmente, a casa 12, que tem a ver com a espiritualidade. Ela é a nossa busca interior, solitária, só você pode chegar lá. Você pode até ser conduzido por um mestre na casa 9, mas na casa 12 a experiência é sua, ninguém vai viver isso por você. Ali nós vasculhamos todas as coisas da nossa alma, estão todas as nossas psicoterapias, nossas meditações, nossos exílios. É uma casa que fala da solidão e aprender a lidar com ela, porque nós também somos sós. Além de sermos gregários, nós também estamos conosco mesmo. Não adianta ir para outro país que você se carrega. Aquilo que está aqui dentro está sempre com você. E é preciso que esteja em paz. Essa é a experiência da casa 12. Então, os trânsitos, eles têm aquele valor, né, do planeta que está agindo sobre um planeta que está sendo solicitado a ser vivido, mas você pode estudá-lo também, em que casa ele se encontra, para trazer mais uma informação que vai fazer uma grande diferença, certo? Estudem, troquem essas ideias, que eu acho bem bacana, que aí vocês vão poder discutir. Tem que ir com calma, não adianta querer saber tudo, vá lá com calma, tem o trânsito do fulano com cicrano, vamos lá. Quem é esse cicrano aqui? Aonde ele está no mapa? Então aquilo ali vai ser ativado. Anota as coisas que eu falei aqui. Um beijo